Boa noite, meus amados. A paz do Senhor para todos. Tem lendo a Bíblia aqui, eu sou mais de fazer texto, né? Mas eu vou no coração para falar uma palavra breve para vocês, principalmente você que está aí assustado com o que está acontecendo no mundo, tá bom? E a tendência é piorar, infelizmente, por causa do próprio ser humano. Eu estava lendo aqui 2 Crônicas, tá? Lá do capítulo 29 até o base aqui, que é o 32. A leitura é longa, tá? Eu só vou contar o que aconteceu aqui, porque essa história de 2 Crônicas, ela é um espelho de 2 Reis 20, com mais detalhes. E tem uma revelação altamente espiritual aqui. Então a cronologia é o seguinte: Ezequias foi um rei bom, entendeu? Um dos poucos reis de Judá que se inclinaram, né? E acabou com a maioria das idolatrias do povo de Deus, tá? As pessoas pensam que idolatria é só aquelas imagens de escultura de santo, de orixás, essas coisas. Mas aí um ídolo poderoso hoje, moderno, por exemplo, é o celular, entendeu? Não que seja o aparelho em si, mas o tempo que a pessoa perde no celular em coisas que não edificam, entendeu? Falo isso de experiência própria. Ela é um poderoso ídolo. A televisão com os seus programas, com as suas Netflix, né, da vida aí, Amazon Prime, é outro ídolo. Mas a questão aqui é que na 2 Crônicas, 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, você vai ver que Ezequias, ele restaurou o santuário do Senhor, entendeu? Ele fez com que os sacerdotes voltassem e se arrependessem. Inclusive, alguns estavam impuros, né? Aqui, como está dizendo aqui no capítulo 30, no versículo 18, rapidinho, está aqui, ó: contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés e de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava prescrito. Todavia Ezequias orou por eles, Ezequias é o rei, né? Orou por eles, suplicando que Yahvé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar Deus, a Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo conforme as regras do santuário. E no versículo 20 diz que o Yahvé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Depois disso, eles estenderam mais 7 dias de festa, tá? Tudo em adoração. Seguiu-se um cronograma, arrependimento, entendeu? Ainda que eles ainda não estejam 100% santificados, mas um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Celebraram a festa com muita alegria. Aí eles começaram a dar ofertas voluntárias, porque a alegria era imensa. E porque o Ezequias tinha uma equipe de sacerdotes fiéis. Eles não eram avarentos, né, esses falsos pastores e tal. Então sobrou em abundância, ele mandou fazer um depósito, tá? E houve fartura nesses dias. Aí ele depois denominou os sacerdotes e começou a ministrar no templo. E esse período houve muita prosperidade em Judá. Quando chega no capítulo 32, está dizendo aqui no versículo 1: passados esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Sanheribe, ou Senaqueribe, rei da Síria, sitiou a cidade forte com o propósito de conquistá-la. Aqui, meus amados, Senaqueribe aqui é uma representação de Satanás, tá? Porque mesmo com você
celebrando, mesmo você na presença do Senhor, Satanás, a palavra de Deus diz que Satanás, ele está ao derredor. Se você deixar uma brecha, ele vai entrar. Ele não fica satisfeito com a tua felicidade. Então, uma coisa que eu achei interessante, que me moveu a fazer esse vídeo, está aqui no buscou conselho, primeiro Ezequias buscou conselhos dos seus príncipes, oficiais e comandantes. Uma das primeiras medidas de Ezequias, curiosamente, depois dessa ameaça de cerco, né, de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, eles fecharam todas as fontes e riachos que atravessavam a região, por quanto argumentavam: por que viriam os reis da Assíria e achariam água à vontade para saciar a sede? Aqui tem uma revelação, porque água é a palavra de Deus, entendeu? Às vezes o inimigo, ele não vem, ele vem disfarçado, né? Ele não vem para ouvir a palavra, a água viva que jorra, tá me entendendo? Ele veio ou deturpar, ou ele veio para não ouvir, ele veio para destruir. E eles, em seguida restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Você lembra que eu falei da brecha? A cidade de Jerusalém é um cubo perfeito. Muralhas de 50 metros, 60 metros, né? Ele é um cubo perfeito, da mesma largura, da mesma altura. O que acontece, amados irmãos? Esse muro ficava com brecha. Lembre-se sempre que a cidade, toda a cidade de Jerusalém murada, faz alusão à sua vida. Então, o que Ezequias fez? Começou a tapar as brechas por onde Satanás pode entrar. Às vezes um deslize, uma concupiscência, um desejozinho de adultério, uma mentirinha. Isso são rachas, são brechas que você fica no muro e Satanás pode entrar na sua vida. Então ele mandou restaurar os muros da cidade e torres. A torre de vigilância, a vigilância na Bíblia, torre de vigilância sempre vai fazer alusão à oração constante. Jesus fala assim: orai sem cessar, entendeu? Porque a oração é a vigilância, entendeu? É a torre de vigia. Você está sempre orando, você está sempre conectado com o Senhor. Então as suas chances, né, de prevalecer sobre Satanás com o Senhor é 100%. Por isso que essas torres significam a oração. Ainda assim, o Senaqueribe usou um blefe, tá? Usou um blefe, que ele até diz assim, assim diz Senaqueribe, o rei da Síria: em que depositais a vossa confiança para vos deixar de cercar Jerusalém? Aí ele está dizendo ali que ele arrasou várias cidades, que o exército dele é muito grande, isso com a permissão de Deus, tá, meus amados? Porém, Senaqueribe cometeu um pequeno erro aqui. Ele foi comparar Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, com os outros deuses. Os deuses da Babilônia, né? Claro, lógico, eles não poderiam resistir porque o exército era muito numeroso e muito poderoso. Aí, Ezequias, o que aconteceu? Ezequias, ainda assim, ele foi consultar o Senhor, né? Que mostrou essa carta perante ao Senhor. E o Senhor mandou, tipo assim, um recado pelo profeta, para Ezequias, dizendo mais ou menos assim: ô Ezequias, essa carta não foi para você, essa carta foi para mim. E amados, a palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo só, e não foi Miguel, não foi Gabriel, não, um anjo, e matou 185 mil assírios. Isso é tudo que acontece com as pessoas que acham que pode desafiar o teu Deus. Então, todos esses 3 capítulos de 2 Crônicas, tá? Do 29 até o 32, ele é um exemplo perfeito para você se espelhar e praticar nos dias de hoje. Confia no Senhor, alegre-se na presença do Senhor, faça as coisas do Senhor, faça as coisas que é agradável a Deus e deixa o diabo vir, querido.
Deus manda um anjo só e resolve o problema. Tá bom, meus amados? Fica com Deus. Deus abençoe vocês grandemente. Fica com Deus.